Olá, exploradores da história! Bem-vindos ao Enigmas do Mundo. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante para descobrir como era a vida a bordo do Titanic, o famoso navio que, apesar de seu trágico destino, continua a fascinar o mundo com suas histórias de luxo e tragédia. Vamos explorar as diferentes classes de passageiros, a comida e o entretenimento disponíveis, as incríveis instalações a bordo e as regras e etiqueta que governavam a vida no Titanic. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais intrigantes da história naval. Ao contrário de muitos navios de sua época, o Titanic oferecia uma experiência diferenciada para passageiros de diferentes classes. Cada classe tinha seu próprio estilo de vida e nível de conforto, refletindo a hierarquia social da época. Primeira classe: o luxo em alto mar. A primeira classe no Titanic era sinônimo de luxo absoluto. Os passageiros desfrutavam de suítes espaçosas e elegantemente decoradas, com móveis sofisticados e amenidades de primeira linha. As cabines de primeira classe incluíam até mesmo banheiras privadas e uma decoração que rivalizava com os melhores hotéis da época. Os passageiros de primeira classe tinham acesso a uma variedade de áreas exclusivas, incluindo o restaurante à la carte, conhecido como restaurante à la carte, onde eles podiam desfrutar de refeições gourmet preparadas por chefes renomados. Além disso, havia um salão de chá, um ginásio e até uma piscina coberta, um verdadeiro feito de engenharia para a época. O ambiente social da primeira classe era regido por normas rígidas de etiqueta. Os passageiros se vestiam formalmente para o jantar e participavam de eventos sociais, como bailes e concertos. A primeira classe também contava com um serviço impecável, com criados e mordomos à disposição para atender a qualquer necessidade dos passageiros. Segunda classe: conforto e estilo. A segunda classe no Titanic, embora menos luxuosa do que a primeira, ainda oferecia um alto nível de conforto. As cabines eram bem equipadas, com decoração elegante e confortáveis camas. A segunda classe tinha acesso a uma variedade de comodidades, incluindo um salão de jantar, onde os passageiros podiam desfrutar de refeições preparadas com cuidado e sofisticação. O ambiente na segunda classe era mais informal em comparação com a primeira, mas ainda seguia um padrão de respeito e civilidade. Os passageiros participavam de atividades recreativas, como jogos de salão e eventos sociais organizados, que ofereciam uma boa dose de entretenimento durante a viagem. Terceira classe: praticidade e comunidade. A terceira classe, conhecida por alguns como classe de imigrantes, era mais básica, mas ainda assim bem organizada e funcional. As cabines eram simples, mas limpas e práticas. A terceira classe tinha áreas comuns para socialização, como salões e áreas de jantar compartilhadas, onde os passageiros podiam se encontrar e interagir. Embora a terceira classe não oferecesse o mesmo nível de conforto que as outras classes, os passageiros tinham acesso a refeições nutritivas e eram tratados com respeito. A vida na terceira classe era marcada por um forte senso de comunidade, com atividades e eventos organizados para manter o moral elevado e proporcionar entretenimento. A alimentação a bordo do Titanic era um aspecto crucial da experiência de viagem, com um nível de sofisticação que refletia a classe do passageiro. Primeira classe: gastronomia e luxo. Os passageiros da primeira classe eram tratados com uma variedade de pratos gourmet. O menu incluía iguarias como caviar, foie gras e filé mignon, preparados com a mais alta qualidade. As refeições eram servidas em um restaurante de luxo, com pratos finos e uma apresentação impecável. O entretenimento para a primeira classe incluía bailes elaborados, concertos de música clássica e apresentações teatrais. Os passageiros podiam também desfrutar de passeios ao ar livre no deck, relaxar na piscina coberta ou participar de sessões de cinema no pequeno cinema a bordo. Segunda classe: refeições confortáveis e atividades sociais. Na segunda classe, as refeições eram substanciais e bem preparadas, mas menos sofisticadas do que na primeira classe. O cardápio incluía pratos tradicionais como carne assada, vegetais frescos e pães artesanais. As refeições eram servidas em um salão de jantar elegante, que proporcionava um ambiente agradável para socializar. O entretenimento incluía jogos de salão, leitura e atividades recreativas organizadas pelos funcionários do navio. Havia também música ao vivo e eventos sociais que ajudavam a manter os passageiros entretidos e engajados. Terceira classe:
simplicidade e comunidade. Na terceira classe, as refeições eram simples, mas nutritivas, incluindo pratos como sopas, carne e vegetais. As refeições eram servidas em grandes áreas de jantar compartilhadas, onde os passageiros podiam se encontrar e socializar. O entretenimento na terceira classe incluía atividades comunitárias, como jogos de cartas, músicas e danças. As áreas comuns eram um ponto central para a socialização, e os eventos organizados ajudavam a criar um forte senso de comunidade entre os passageiros. O Titanic era um exemplo impressionante de engenharia e design naval, oferecendo uma variedade de instalações para atender às necessidades e desejos de seus passageiros. Primeira classe: opulência e conforto. As instalações da primeira classe eram projetadas para oferecer o máximo de conforto e luxo. As suítes eram amplas, com decoração requintada e móveis de alta qualidade. Os passageiros podiam desfrutar de banheiros privativos com banheiras de porcelana e lavatórios de mármore. Além das cabines, a primeira classe contava com várias áreas de lazer e relaxamento, incluindo um salão de chá, um ginásio bem equipado e uma piscina coberta. Havia também um campo de squash e um salão de jogos, proporcionando uma ampla gama de opções de entretenimento a bordo. Segunda classe: conforto e funcionalidade. As cabines da segunda classe eram confortáveis e bem decoradas, com camas confortáveis e móveis de madeira. Embora não tão luxuosas quanto as da primeira classe, eram adequadas para uma estadia agradável e confortável. As instalações para a segunda classe incluíam um salão de jantar elegante, onde os passageiros podiam desfrutar de suas refeições em um ambiente refinado. Havia também áreas comuns para relaxamento e socialização, como um salão de leitura e áreas para jogos. Terceira classe: simplicidade e praticidade. Na terceira classe, as instalações eram mais simples, mas ainda assim funcionais. As cabines eram básicas, com camas simples e móveis práticos. As áreas comuns eram projetadas para maximizar o espaço e permitir que os passageiros interagissem e se divertissem. As áreas de refeição eram grandes e funcionais, projetadas para acomodar um grande número de passageiros. Além disso, havia áreas de lazer e socialização, como salões e espaços para jogos, que ajudavam a criar um ambiente comunitário. A vida a bordo do Titanic era regida por um conjunto de regras e normas de etiqueta que variavam entre as diferentes classes. Primeira classe: etiqueta e formalidade. Na primeira classe, os passageiros seguiam um rigoroso código de vestimenta, especialmente durante as refeições e eventos sociais. Era esperado que se apresentassem de forma formal e elegante, com trajes apropriados para cada ocasião. Os eventos sociais incluíam bailes, jantares formais e concertos, e a etiqueta exigia comportamento refinado e educado. As interações sociais eram regidas por normas de cortesia e respeito, com forte foco na apresentação pessoal e nas convenções sociais. Segunda classe: respeito e civilidade. Embora menos formal do que a primeira classe, a segunda classe ainda mantinha um padrão de respeito e civilidade. Os passageiros eram incentivados a seguir um código de vestimenta respeitável e a participar de eventos sociais e atividades recreativas com espírito de camaradagem. As refeições eram servidas em um ambiente organizado e elegante, e a etiqueta incluía boas maneiras à mesa e respeito pelas normas de convivência. A interação entre os passageiros era amigável, com forte senso de comunidade e respeito mútuo. Terceira classe: praticidade e comunidade. Na terceira classe, a vida era regida por normas de praticidade e funcionalidade. Embora as regras de etiqueta fossem menos rígidas, havia uma forte ênfase no respeito mútuo e na convivência harmoniosa. Os passageiros eram incentivados a seguir normas básicas de respeito e civilidade, e as áreas comuns eram projetadas para promover a socialização e o espírito comunitário. A etiqueta incluía boas maneiras à mesa e um comportamento respeitoso em áreas compartilhadas. E assim, chegamos ao final da nossa jornada a bordo do Titanic. Desde o luxo da primeira classe até a simplicidade da terceira, a vida a bordo do Titanic era um microcosmo da sociedade da época, refletindo tanto o esplendor quanto as realidades da vida em um navio transatlântico. Esperamos que você tenha gostado de explorar essas facetas fascinantes da história do Titanic. Se você achou este vídeo intrigante, não se esqueça de curtir e se inscrever no Enigmas do Mundo para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios e maravilhas da história.
Até a próxima aventura!